Então, pessoal, vamos nos concentrando, vamos nos sintonizando com os nossos amigos espirituais, com os nossos mentores e guias da nossa aula, esses que sustentam e nos guiam para que a gente possa entender um pouco mais das nossas realidades e da realidade desse universo que nos rodeia. E sempre um pensamento de gratidão por podermos participar sempre de novos conhecimentos, né, para que aos poucos a gente consiga entender um pouco mais os nossos sofrimentos e que cada vez mais possamos nos ajudar e ajudar todos que nos rodeiam. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então, vamos lá, pessoal, continuando o estudo do livro Voltei, capítulo 5, Despedidas, para quem está no PDF, página 27, acredito eu. Despedidas. Em muitas ocasiões, colaborei nos serviços de socorro aos recém-desencarnados, mormente nas preces memorativas, mas estava longe de calcular as lutas de um morto. Amargurado e aflito, qual me achava, ponderei os sofrimentos dos que abandonam a experiência física sem qualquer preparação. Se eu, que consagrara longos anos aos estudos espiritualistas, encontrava óbices tão grandes que não ocorreria aos homens comuns que não cogitam dos problemas relativos à alma? Ali à frente de meus próprios amigos, sentia-me num torvelinho de contraditórias sensações. Para quem apelar? Atenções perturbadoras. Marta afagou-me a cabeça exausta e pediu-me calma. Esclareceu que as dificuldades eram justas. Muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos e sem desagradáveis incidentes. Inúmeras almas dormem longuíssimos sonos. Outras nada percebem, na inconsciência infantil em que vazam as impressões. Comigo, porém, a situação se modificava. Adestrara a mente para enfrentar a grande transição no campo de serviço ativo a que me dedicara. Convivera com os problemas do espírito durante muito tempo em esforço diário. Fizera relações externas entre encarnados e desencarnados. E não poderia evitar que perante o corpo inerte se concentrasse em manifestações mentais heterogêneas. Nem todos os pensamentos ali congregados traduziam amor e auxílio fraternais. As opiniões a meu respeito divergiam entre si, formando correntes de força menos simpáticas. Alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia, ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. Situava-me, pois, num quadro de impressões complexas. As informações procediam da filha querida em suaves esclarecimentos. Acrescentou que não devia preocupar-me em excesso. A perturbação era passageira. Quando se dispersassem as atenções centralizadas no funeral, respiraria contente. Contrafeito, registrei as explicações meditando no ensinamento que recebia. A vida real para mim agora era a do espírito, a que recomeçava com a extinção da carcaça física. Que desejo experimentei de materializar-me diante de todos, rogando a esmola da oração sincera.
Como suspirei pela concessão de uma oportunidade de solicitar desculpas pelas minhas fraquezas. Se os amigos presentes me esquecessem os erros humanos e me auxiliassem com a prece, naturalmente o equilíbrio me beneficiaria imediatamente. Vigorosos recursos me sustentariam o coração. Mas era tarde para ensinar atitudes íntimas de caridade e perdão. Pensei nos que haviam partido antes de mim, experimentando as aflições que me assaltavam, e consolei-me. E não me esqueci de que os encarnados a ajuizarem com tanta facilidade relativamente à minha situação também seriam chamados depois à verdade espiritual, tanto quanto ocorria a mim mesmo. Não me cabia reagir inutilmente por intermédio da angústia. O tempo é o nosso abençoado renovador. Desligado, enfim. Mais alguns instantes escoaram difíceis, quando inopinado abalo me revolveu o ser. Supus haver sido projetado a enorme distância. O irmão Andrade e Marta, naturalmente prevenidos, ampararam-me com mais força. Confesso que o choque me assaltou com tão grande violência que julguei chegado o momento de outra morte. Dentro em pouco, no entanto, o coração se refez, equilibrou-se a respiração e Bezerra surgiu, sorridente, a indagar se o desligamento ocorrera normal. Abraçaram-me os três satisfeitos. Explicou-me o respeitável benfeitor que até ali o meu corpo espiritual fora como que um balão cativo, mas doravante disporia de real liberdade interior. Pensaria com clareza, movimentar-me-ia sem obstáculos e deteria faculdades mais precisas. Com efeito, não obstante sentir-me enfraquecido e sonolento, guardava mais segurança. Meus olhos e ouvidos, principalmente, registravam imagens e sons com relativa exatidão. As perturbações da hora não me afetavam com a intensidade de minutos antes. Esclareceu Bezerra que, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia, em grande parte, da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. Recomendou-me observar por mim mesmo as transformações de que era objeto. Examinei-me com atenção e reparei efetivamente que no íntimo me achava fortalecido e remoçado, sem a carga de mazelas fisiológicas. Conseguia locomover-me sem auxílio, embora imperfeitamente. Inalava o ar com alegria, e Marta notou que meu júbilo seria maior e minha sensação de leveza mais fascinante quando eu pudesse respirar o oxigênio de cima, qual nadador que bebe a água cristalina da corrente purificada, distante do tisnado líquido das margens. Francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto e feliz. Readquirido minhas possibilidades de analisar com exatidão, passei a refletir nos problemas de ordem material. Como se fixaria o futuro doméstico? Que providências mobilizar a benefício de todos? Tais indagações como que me requisitavam a mente a plano diverso. Faleciam minhas forças de novo. Bezerra percebeu o que se passava, bateu-me nos ombros amigavelmente e aconselhou: Você conhece agora, mais do que nunca, o poder do pensamento. Procure o alto. Compreendi a referência e modifiquei-me interiormente. Em dificuldades. Reajustado, notei que podia enfrentar os conflitos da hora sem embaraços de vulto.
O irmão Andrade acentuou que, livre dos últimos remanescentes do corpo carnal, eu conseguiria aproximar-me dos amigos sem choques de maior importância, aconselhando, porém, a não me avizinhar em demasia das vísceras cadavéricas, em cuja contemplação talvez fosse acometido por impressões desequilibrantes. As novidades sucediam-se umas às outras. Aquinhoado por visão mais segura, reparei estupefato que desencarnados em grande número se apinhavam ao redor. Entidade menos simpática, quase rente a nós, dizia para outra que lhe era semelhante. O enterro é do velho Jacó, aquele mesmo que nos doutrinou há tempos. Não se recorda? Perfeitamente, respondeu o interlocutor, gargalhando. Daria tudo para ver-lhe a cara. Riram-se gostosamente. Memória funcionando sem empecilhos, registrando-lhe os apontamentos sarcásticos, localizei-os na lembrança. Eram perseguidores de uma jovem internada numa casa de nervosos. Evoquei as particularidades da reunião em que me havia entendido com eles. Achava-me sumamente enfraquecido. Mesmo assim, gostaria de responder-lhes. Rememorei o interesse com que eu recebera a descrição da médium vidente em relação a ambos e confirmava, admirado por mim mesmo, os informes com que fora presenteado. Sacrificaria muita coisa para interpelá-los, fazendo-lhes sentir o erro em que laboravam, e dispunha-me a interferir quando o irmão Andrade me controlou os impulsos, acrescentando: não faça isso. Provocaria contenda desagradável e inútil. Além do mais, eles não nos veem. Respiram noutra faixa vibratória. Realmente, procediam como se nos não vissem. Permaneciam junto de nós, sem perceber-nos, tanto quanto noutro tempo me movimentava por minha vez ao pé das entidades desencarnadas, sem notar-lhes a presença. Haverá tempo, frisou o amigo bondoso e calmo. Observando meu encorajamento, conduziram-me os três à vizinhança imediata do corpo hirto. Não obstante as melhoras de que me sentia possuído, não conseguia atravessar a onda de força que se improvisara ao longo dos veículos. Desejava ardentemente penetrar o recinto doméstico e, sobretudo, espargir sobre os entes amados que ficariam distantes os meus pensamentos de amor, reconhecimento e esperança. Bezerra, porém, avisou prudentemente. Não insistamos. É desaconselhável, por agora, a perda de reservas. Contentei-me, buscando avistar amigos nos automóveis. Grupinho de conhecidos atraiu-me a atenção. Avancei para eles, mas fui constrangido a afastar-me decepcionado. Comentavam a política em agressiva atitude. Mergulhavam a mente em disputas desnecessárias. Pela primeira vez, verifiquei que os espíritos inferiores não se comunicam somente nas sessões doutrinárias. A palestra, apesar de desenvolver-se discreta, apresentava notas de intercâmbio com o plano invisível, em cujos domínios ingressava eu, receoso e encantado. Um amigo expressava-se quanto aos problemas da vereança municipal, perfeitamente entrosado com uma entidade menos digna, que ali, ante os meus olhos espantados, o subjugava quase que por completo, obrigando-o a proferir sentenças desrespeitosas e cruéis. Retrocedi instintivamente. Você, Jacó, falou Bezerra em tom grave, por enquanto ainda não pode suportar esses dados mentais. Encaminhamo-nos então para outro ângulo da rua. Descobri nova agremiação de pessoas às quais me afeiçoara profundamente. Busquei-lhes a companhia ansioso,
seguido de perto pelos benfeitores. Contudo, outra desilusão me aguardava. Falava-se em voz baixa sobre as despesas prováveis com o enterramento dos meus despojos. Emitia-se julgamento apressado, envolvendo-se-me o nome em impressões desarmoniosas e rudes. Recuei, como já o fizera. Bezerra abraçou-me compreensível e receitou paciência. Abeirava-me de profundo desalento, quando não longe em certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. O irmão Andrade, atendendo minha indagação silenciosa, esclareceu. Naquele carro, temos a claridade da oração sincera. Pedi aos protetores me auxiliassem a procurar semelhante abrigo mais depressa. Alcancei-o e rejubilei-me. Alguns companheiros ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanho foi o meu contentamento que quase me ajoelhei feliz. Aquela rogativa que formulavam a Jesus em benefício de minha paz constituía a dádiva celeste. Do pequeno conjunto emanavam energias confortadoras que me penetravam à maneira de chuva balsâmica. A oração influenciara-me docemente. Creio que os recém-desencarnados quase sempre necessitam do pensamento fraterno dos que se demoram no círculo carnal. Explicou Bezerra que os recém-libertos comumente precisam do socorro espiritual dos entes queridos para se desembaraçarem sem delonga dos liames que ainda os prendem à experiência material. Com o auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. Ante a necrópole. Assisti, enfim, ao sepultamento de minhas vísceras cansadas. A solenidade, referentemente à qual tanta vez me reportara, descortinava-se-me ao olhar possuído de assombro. De envolta com as relações afetivas do mundo, compacta assembleia de desencarnados se pôs em movimento. Nosso grupo continuava reduzido, mas aumentara. Outros amigos se reuniram a nós, abraçando-me. Declaravam-se desejosos de me acompanhar na passagem para a esfera próxima. Intensa curiosidade dominava minhas emoções quando o cortejo estacou. Era a entrada para a necrópole, afinal. Todo o local se enchia de gente desencarnada. Francamente, intentei seguir para dentro, mas Bezerra, num abraço fraternal, recomendou compassivo. Meu amigo, não tente a lição agora. Recordemos a parábola e deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Em seguida, solicitou aos novos circunstantes nos deixassem a sós até o instante da retirada definitiva. Percebendo meu desapontamento, observou-me bem-humorado. Jacob, você não sabe o que está desejando. Por enquanto, os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Além disso, não desconhece que as vibrações daqueles que o amam procurá-lo-ão em qualquer parte. Em virtude do parecer respeitável, afastei-me do corpo morto no momento em que penetrava a nova moradia. Final de capítulo. Bom, então, pessoal, aí dá o epílogo do simplesmente até o enterro, né, dele, porque a gente já tratou, eu acho que é o terceiro capítulo que a gente trata desde o desencarne dele até o que ele vai vivenciar no próprio corpo na urna. Só tem uma coisa que o Bezerra pediu para ele não fazer, que é uma coisa que perturba muito o recém-desencarnado, é de ver o próprio corpo desencarnado dentro de uma urna, dentro de um caixão. Isso o Bezerra insistiu com ele e ele teve assim
o cacuete de querer olhar no ambiente e olhar o próprio corpo. Isso perturba muito, isso não é a primeira vez que eu vejo só em relatos de recém-desencarnados, que o choque vibratório de ver o próprio corpo, né, falido, em falência, inerte total, e o espírito assistindo essa cena. Tem pessoas que até às vezes sonham com o próprio, fora do próprio corpo, e se amedrontam com isso, e muitas vezes até pensam que desencarnaram, mas é um processo de desdobramento. A gente vê a parte mais importante disso aí, tudo que ele colocou, a força da oração. A gente vai ver que de todos os envolvidos, que foi um enterro concorrido, que era um homem empresário na época, muito conhecido, né? Teve grande repercussão no meio espírita, no meio social, era um homem que era um grande empresário, então, e muitos funcionários. Então, ele foi um enterro, né? Um velório, que durou praticamente 24 horas, né? Porque naquela época até os enterros, os velórios eram muito demorados, né? Eles eram feitos em casa, e filas e quarteirões de pessoas que se manifestaram nessa visita para ele, e ele percebeu todas essas coisas, né? Pessoas, alguns familiares falando questões sobre a questão do custo do velório, o tipo do caixão, a roupa que colocaram nele, a roupa dos outros que socialmente estavam ali, a viúva e outros detalhes, porque essa obra é muito interessante. Eu me lembro de várias palestras que até o próprio Bacelius falou, uma vez eu escutei, o próprio aquele outro, o Geraldinho, que conviveu com o Chico Xavier, porque o Chico Xavier tinha aquela coisa, né, muitas daqueles que conviveram com ele aprenderam muito, foram nas conversas informais. Então, ele contava, assim, quando ele recebeu a obra, o Paulo Estevam, quando ele recebeu essa aqui, quando ele recebeu a do Humberto de Campos, e muitas outras obras, ele contava os bastidores. E nessa do Voltei, ele disse que chamava muita atenção dele, já referiu aqui, que ela deveria ser muito direcionada ao público espírita, né? E mais do que isso, ele contava detalhes, porque ele, nas conversas que ele conheceu o Figner, quando ele era encarnado, teve a proximidade com ele, foi preparada essa obra toda pelo Emmanuel, né? O Emmanuel, mentor do Chico Xavier. Então, essa proximidade, ele teve detalhes sobre coisas que ocorreram que até não estão na própria obra, e ele contava. Então, que foi um velório muito concorrido e que a descrição que ele faz ali, ele até não dá a riqueza de detalhes do que ele vivenciou mentalmente, recebendo a psicografia, e ele conseguia, porque essa faculdade o Chico Xavier tinha, né, um espírito sublime, uma mediunidade, né, eu acho que a maior antena psíquica que ele já teve sobre a Terra, ele se transportava ao texto que ele ia recebendo e ele ia vivenciando como se ele estivesse vivendo um cinema, né, um filme. E a descrição que ele dá de várias obras que ele recebeu, e dentre elas essa aí, de como foi o velório do irmão Jacob. E ele descreve essas situações que a gente assim lê, uma palavrinha, uma frase, a força da oração que ele diz assim, há pessoas que vão para um velório, ou até para quem desencarna e não dá importância, e a gente vê por outras obras, vai ver lá no Memórias de um Suicida, né? O Camilo Castelo Branco, aquele que se cometeu o suicídio, que é um português, e ele vai dizer lá durante a obra, lá adiante, que o único momento que ele tinha de conforto lá no abismo, lá embaixo, que ele estava no Vale dos Suicidas, era quando uma tia sua, que nas datas comemorativas do seu aniversário ou no Natal, datas assim que tinham a referência dos encarnados, aquela tia que tinha uma oração sincera e ele sentia aquilo aí como se fosse um feixe de luz, uma réstia de sol que chegava até ele e aliviava o espírito dele. E aí me lembro dessa parte aí dele, do irmão Jacob, com aquelas centenas de pessoas num velório, e vai ser alguém que lá está dentro de um carro e que aí passa a ter a oração sincera e que alivia o próprio espírito dele. E aí, eu acho que diante disso, nós espíritas, né, que a gente se propõe a querer ser estudar um pouco as coisas e, através do estudo, procurar ser uma pessoa melhor, já isso não é uma informação privilegiada? Já não é
uma forma de nós fortalecermos a nossa fé, a nossa determinação em saber que o momento em que nós pensamos, o que é orar? É pensar em sintonia com o alto, pensar no bem, em sintonia com o alto, desejar alguma coisa para si ou para outrem, né? Ou para um direcionamento do pensamento. E se a gente vai num velório, não tem alguns minutos, alguns instantes em direcionar uma oração para aquele espírito que está ali, seja onde ele estiver, porque é uma raridade o espírito assistir o seu próprio velório. Isso foi um mérito que o Jacob teve, né? Quem lê a obra dele diz assim, tudo que ele fez e que ele foi, e ele se decepcionou. Mas aí a questão da decepção dele está embutido uma série de méritos. Tem o mérito de ser recebido como Bezerra de Menezes, tem o mérito de conseguir ter vivenciado todos esses pormenores aí e registrar isso. A maioria dos espíritos nem sabe que eles encarnaram, a gente sabe, né? 2/3 nem sabem para onde foram. E aqueles que vão se dar conta depois, boa parte deles não tem acesso direto ao seu velório logo que eles encarnam. Vão ter depois, conforme onde vão ser atraídos quando tiver um despertar, eles vão ter a condição de assistir ao velório como se fosse um filmezinho gravado. E não deixa de ser. Então, as cenas do velório, de parte daqueles que são minoria, que têm o acesso ao seu passado recente como desencarnado, vai assistir às cenas do velório. E isso se sabe também por outras informações de outros espíritos que já relataram isso, né? Que no primeiro momento nem tiveram, dormiram, foram acolhidos numa área transitória, superior ou inferior, não importa. Quando despertaram, e lento e gradualmente, aí sem ter a noção do tempo, que esse tempo a gente já viu, também por espírito, aí tem um relato de 24 horas, tudo isso aí até agora aconteceu em 24 horas. Mas o tempo poderia ter passado como passou com o André Luiz. Ficou 9 anos lá nas regiões umbralinas, mas nem por isso deve ter sofrido mais ou menos. É uma questão de concepção do tempo. E o André Luiz, quando é que começa a se libertar? Quando ele passa a se lembrar dos momentos em que ele orava com a mãe dele. Que ele se lembra lá de 10, 12 anos, quando a mãe dele, antes de dormir, ensinava e insistia que ele orasse. E aí ele passa a orar a Maria de Nazaré, a Ave Maria. Né? E aí que dá aquele processo todo, que depois ele vai compreender que a mãe dele sempre esteve próxima dele, inclusive antes de desencarnar, naquela cirurgia que levou ao seu óbito, e ela estava próxima e ele não enxergava, não percebia. E depois, quando ela vai mais em companhia do Clarencio fazer a aproximação, ela muitas vezes até é orientada e recebe, e a percepção dela, que era um espírito numa dimensão superior, que ele precisou depois, em desdobramento, fazer visitas à própria mãe. O que é esse desdobramento? Desdobramento do corpo espiritual com o corpo mental. Então, ele subiu em sonho para visitar a própria mãe dele depois do processo de ter sido acolhido já no nosso lar. Isso acontece conosco quando nós dormimos, quando nós nos desdobramos, quando há um mérito pela força da oração em desdobramento, nós fazemos essa viagem astral. Essa viagem astral também pode ser encarnado e acoplado ao seu corpo físico, né? Ou seja, o espírito se transporta mentalmente a áreas superiores e pode até ir a áreas inferiores em viagem astral, coordenada, geralmente vai ser coordenada por espíritos amigos que vão nos conduzir. Agora, a gente pode também ir pela força da raiva, do ódio, das energias deletérias, dos miasmas, nós sermos atraídos a essas áreas inferiores. E isso ocorre durante a nossa vida. Não ocorre durante o nosso cotidiano, muitas vezes, ou pode ser até em algumas fases, raramente, mas ocorre, quando nós sentimos raiva de alguém, quando nós entramos numa contenda, né, que leva a uma energia tão densa, tão inferior, nós somos atraídos espiritualmente a essas áreas e recebemos a instrução, a invocação espiritual para agir em sintonia com eles. E nós só nos libertamos disso quando nós paramos um pouquinho.
paramos para pensar, olha, o que eu estou fazendo? Que isso não é meu. Quantas vezes ocorre durante a vida, ou já ocorreu, né, de nós fazermos coisas assim, eu não sei de onde é que saiu essa força, tanto ódio ou tanta coisa negativa, que eu disse coisas que eu nem sabia, que da onde é que eu cavoquei aquelas palavras, que eu fiz foram tantos dados, olha os dados de energia, né, que ele refere ali, aquelas invocações, e ele ali não relata coisas graves, relata uma fofoquinha de velório, né, uma mania de querer prejulgar os outros ou julgar a situação que a gente está vivenciando. Isso a gente faz no nosso dia a dia. Se um livro, uma obra como essa, não nos leva a esse despertar de consciência, pouco está valendo procurar estudar isso aí. Para estudar para quê? Para repetir para os outros? Tem o seu mérito. Agora, repetir sem procurar vivenciar, pouco nos vale o contato, pelo menos no momento, até que um dia a gente vai se dar conta, vai estar desencarnado, mas eu tive acesso àquelas informações e pouco fiz com tudo aquilo. Isso já vai ocorrer ao natural conosco, já vai, mas a gente tem que procurar que ocorra menos do que o esperado, ou seja, procurar chegar do outro lado e dizer assim, eu tive acesso ao alerta do mundo espiritual de que os espíritos, os pseudo-espíritos, quer dizer, os aprendizes do espiritismo desencarnam muito mal, não aproveitam determinadas informações, não procuram ser uma pessoa melhor, que é o que leva a ser a um espírito melhor, que é eterno, é o espírito, não é o corpo, não é a encarnação. E essa antena psíquica é que vai ser atraída ao outro lado e não vai levar nada dessas coisas, nenhum rótulo social, nenhum bem material, nenhuma gratificação que possa ser momentânea do mundo dos encarnados, vai levar os seus valores psíquicos. E lá nós vamos ser iguais uns aos outros. O que vai diferenciar cada uma e o que se sabe é o que fez do seu aproveitamento, da sua própria encarnação. Por isso, a necessidade que nós temos de aproveitar ao máximo a encarnação para crescer espiritualmente. Esse é o grande aprendizado que a gente tem dele, a força dessa parte toda aí, né, da força da oração, e de a gente perceber o quantas vezes a gente já participou de cenas parecidas com essa, e que a gente mal sabe ou mal percebe que mesmo o espírito que desencarnou pode não estar vivendo ou vivenciando ou enxergando, percebendo simultaneamente o seu desencarne ali no velório, mas adormecido fica perturbado com as energias da coletividade ali presente. Vai se aliviar e vai aproveitar muito se houver a oração sincera. Se ela for ainda coletiva, melhor ainda, que bom que seja, né? Porque, felizmente, eu acho que numa coletividade, já hoje em dia, já há algumas pessoas que oram sinceramente em relação a alguém partiu. E muitas vezes essa oração ela não precisa ser no ambiente do desencarnado, no ambiente do corpo físico. Esse é o relato que ele faz. Mas onde a gente estiver, emanar uma energia positiva de paz, de conforto a quem se foi. Aí a gente entra naquele exemplo daquela tia do Camilo Castelo Branco, que ele desencarnou no Memórias de um Suicida. É só mais um exemplo entre vários que a gente poderia dar. A força da oração, acho que é a grande mensagem desse capítulo que se encerra com o desencarne dele e o enterro. Podemos tocar adiante, ou fala? Pegando um link aí, tem uma passagem dos Mensageiros, que é esse livro do Mensageiros, que é a continuação do Nosso Lar, né, que está entrando no cinema aí agora, que é muito dentro do que tu disseste, né, que tem uma parte que o André Luiz começa a passar nos estudos dos espíritas desencarnados e alguns espíritas que eram referência nas casas, que tinham vindo com uma mediunidade trabalhada, de alguns que tinham, se eu não me engano, mais de 2 décadas de estudo, né, desencarnado para encarnar, para poder
E, na grande maioria, o André Luiz ele comenta assim, que todos estavam frustrados com a perda de tempo, né? Mesmo convivendo dentro de uma casa espírita, participando dos estudos, fazendo algumas orações, mas na prática mesmo, era muito pouco. Então, assim, dá uma sensação nessa parte dos mensageiros, que dá uma sensação assim, chega a dar um desestímulo, né? Porque tu olha e diz assim, meu Deus, se tu não fizer muito mais do que realmente tu pensa, né? Ou do que tu realmente estuda, tu continua no mesmo para fazer da próxima vez, né? Então, É verdade. Agora, tem uma coisa, né? Claro que esse livro muito interessante, até seria uma sugestão boa de, quando encerrar essa obra, estudar os mensageiros. Agora, o fato de se dar conta, como ele se dá, e aí é relatado no Mensageiros e muitas outras obras, essa coisa do tempo perdido, só se dá conta do tempo perdido dessa forma quem já está evoluindo. Felizmente, a gente pode se dar conta lá do outro lado. Já vai ser um diferencial. O pior é que ele está dormindo do outro lado e mecanicamente vai reencarnar como se estivesse dormindo lá e acorda aqui no berço. Desencarna aqui um dia, acorda lá em alguma situação e segue aquela vida, e nós já passamos por isso. Muitas e muitas encarnações nossas foi nesse vai e vem. Agora a gente está tendo alguma coisa que está se dando conta de procurar ser, por isso que não é a pretensão de querer ser mais adiante, mas nem também querer se desestimular que, então não adianta muito. Adianta muito, adianta despertar, acordar desse sono, dessa letargia que a gente está passando psíquica durante longas e longas reencarnações. Pode ter certeza, podemos ter a nossa certeza. Nós jogamos a maioria das nossas encarnações para trás, fora por não termos despertado. Ou quando a gente despertou um pouquinho, fez de conta que não viu. E assim como a gente tem que procurar já hoje, nesse momento aqui, não jogar mais uma vez fora essa oportunidade, e sim chegar lá do outro lado com um pouco mais de consciência de si próprio, né? E essa consciência lenta e gradual, ela, num determinado momento, ela dá um grande passo, ela dá um passo gigantesco em relação ao nosso passado, assim como a evolução. A evolução da vida, ela não se dá naquela forma que, se a gente olhar para trás, o que era o mundo há 1000 anos atrás, a gente vai ver que há 50 anos atrás evoluiu muito mais do que 1000 anos para trás. E assim é o nosso espírito, felizmente, né? E isso, ao contrário do que possa dar essa impressão, como eu estava falando, e também algumas vezes pode dar essa impressão, não desestimula, isso aí nos incentiva. Certamente, a nossa chegada no plano espiritual e uma nova encarnação, ela vai ser muito mais planejada do que foram muitas para trás. E esse tem que ser o nosso compromisso. Eu não sei se querem tocar a leitura ou vamos falar mais um pouco? Só uma coisinha que eu queria comentar, até tem a ver com o que vocês estavam falando, tu e o Kiko, que me chamou a atenção quando ele falava aqui no capítulo, assim, ó, adestrar a mente para enfrentar a grande transição no campo de serviço ativo que me dedicara. Conviver com os problemas do espírito durante muito tempo em esforço diário. Por exemplo, assim, a gente está estudando, a gente está trabalhando, enfim, tem contato com a espiritualidade, está educando a mente, mas educar o sentimento é que leva, eu acho que é o que leva mais tempo, né? É o mais difícil mudar o padrão de sentimento. E tudo começa no sentimento, né? Isso. Que daí dá a ideia, que daí vira ação, vira palavra. Tem que ter a certeza de se dar conta disso, ele está contando isso do outro lado. Nós estamos com essa informação aqui desse lado. Então, já se dá conta disso e perceber, porque tem gente que pode ler essas frases e nem se dá conta. Então, esse se dar conta já é um crescimento, e é um crescimento encarnado. E é por isso, se a gente for comparar lá com o Evangelho, quando Jesus nos ensinou várias e várias situações, entre elas aquele que estiver em desacordo com seu irmão, se pratique agora o perdão, perdoe enquanto estiver ao seu lado, porque aí não é aquela situação de querer colocar culpa e nem amedrontar, senão vai chegar do outro lado e vai
vai ser perseguido pelo juiz, quer dizer, tipo aquelas coisas que os evangélicos chamam de juízo final, do pecado mortal dos católicos. Não é aproveitar a oportunidade para se reconciliar, enquanto que estiver caminhando junto. O que significa isso? Conforme a situação que a gente se perdoar do outro lado e perdoar aquele que a gente tenha ofendido, pode ou não ter mais oportunidade de vivenciar junto com essa pessoa. Não vai estar junto comigo, ele pode estar em adormecimento, ele pode estar com muita raiva e ódio daquele mal que eu possa ter feito. Eu não me reconciliei quando ainda tinha a condição de neutralizar aquela força psíquica, ou seja, neutralizar um dardo de energia que possa vir contra mim, ou encarnado ou desencarnado, porque espiritualmente não importa o plano que a gente esteja. Essas ondas vibratórias, elas chegam àqueles do passado nosso, né? Nós não temos hoje a certeza, temos certamente espíritos contrariados conosco de 300, de 1000 anos atrás, que continuam com raiva da gente, que continuam, como ele diz ali, olha aqueles obsessores que saíram da sessão que ele teve, o atendimento desobsessivo de limpeza, e eles foram observar a postura dele durante o dia. E ainda foram no próprio velório para ter a certeza, tá aí o anjinho aquele, e eles vão cobrar dele, mais adiante vai aparecer na obra, a cobrança que esses obsessores fazem em relação à atitude dele no dia a dia. E isso acontece conosco, acontece muito. Ou vocês acham, até mesmo agora, nesse instante aqui, não tem espíritos que possam estar próximos psiquicamente da gente, dizendo assim, o anjinho agora dizendo isso. 350 anos atrás, ele estava lá na igreja, era chegado ao bispo e violentava mulheres e fazia perseguições em nome do Estado, né? Perseguições entre famílias, e jogou na fogueira não sei quantos, assistiu determinadas coisas e foi omisso, e não praticou, traiu esse ou traiu aquele, traiu a mulher, traiu o filho, praticou uma traição contra um amigo, contra um sócio, contra esse, contra aquele, e matou em nome de Jesus, e agora está querendo falar aí do evangelho, e começam a dizer essas coisas. Ele lá, eu não sei, que há 1.300 anos atrás estava lá, e era um centurião, chefe de não sei o quê, e praticava torturas, e fazia isso, fazia aquilo. Esses espíritos, eles olham o filme todo, e eles ficam cristalizados num determinado momento da nossa vida espiritual para trás e tentam toda hora nos relembrar psiquicamente daquilo que talvez a consciência não faz a gente se lembrar hoje, felizmente, porque a gente está encarnado, mas psiquicamente, algumas vibrações que a gente sente, vê uma cena de alguém, vê um filme, lê a história, lê um livro como esse e se enxerga intuitivamente nos seus erros de passado. Aí sente culpa, sente um determinado... E essa culpa é de se voltar interiormente. Será que vale a pena? Sabe de uma coisa? Muitas pessoas que têm uma determinada mediunidade e que a gente vai estimulando, que estudem isso, e chega um momento, elas sabem, não vou mexer com essas coisas. Isso está me fazendo muito mal. É que está ali a porta aberta para poder reeducar psiquicamente as suas atitudes e que a pessoa vai ter uma grande oportunidade, mas aí é estimulada por aquele passado deletério e que espíritos vão invocar durante o desdobramento noturno, vai mostrar essas imagenzinhas do passado e vai amedrontar e vai dizer assim, para de ouvir essas coisas, senão a tua vida vai virar um inferno. E aí são pessoas que têm aquela recaída, e muitas vezes, quantas pessoas que a gente faz um trabalho bonito, às vezes de desobsessão, de limpeza, e várias entidades são encaminhadas, as entidades são encaminhadas, mas o fato continua presente. O fato ele vai ser realimentado pela pessoa que pensa que se livrou, mas a culpa interior e o não encontro de seu interior com o superior não permite que se dissipem essas energias do passado.
E isso acontece muito, aí é o momento da recaída. Aí é a consulta seguinte que já não vem, ou depois começa a se atormentar coisas na própria família, ocorrem fatos, está difícil pegar, então vou pegar o filho, vou pegar a mãe, vou pegar o outro familiar, que a porta está aberta, e aí eu vou interferir, sintonia com o passado, são as obsessões complexas, né? Do campo mais complexo, não é simples isso, tem vinculações de passado, e aí não tem coitado no meio, sob o ponto de vista de achar assim, então vamos cometer uma injustiça com aquele filho, com aquela mãe, com aquela tia, não, vão sintonizar com aquele passado, que vão invocar a situação. E aí, o que ocorre? A falta da oração, a falta da vinculação com o bem, a prática do bem, o bom pensamento elevado, vai vincular aquela situação e eles vão vibrar naquele compromisso de fazer com que a pessoa desista do tratamento, desista de procurar ser um pouco melhor e vão chegar à simples conclusão. Comecei a mexer com essas coisas, e a minha vida deu para trás. Sabe de uma coisa? Vou seguir do meu jeitinho lá, de vez em quando eu vou lá naquele pastor que, quando fala as coisas, eu acabo saindo aliviado de lá. Ou aquele padre que me disse não sei o quê, ou nenhum deles. Né? Vou continuar com a minha cachaçinha, com a minha bebida, ou com meus vícios que me deixam mais aliviado. E eu deixo a vida me levar, eu deixo a vida passar e vamos lá. É assim que os processos muitas vezes são interrompidos, mas não tem problema nenhum. Vai chegar do outro lado e se despertar, e se não despertar, vai despertar num berço mais adiante numa outra, e vai chegar um momento em que a pessoa vai ter que se encontrar consigo mesmo. Como está acontecendo aparentemente conosco. Quando, nessa encarnação, nós já tivemos o contato com a doutrina, né, com um meio consolador de reviver e compreender o que está no Evangelho, não assim porque alguém disse, alguém decorou, e alguém tem que seguir, porque senão Deus castiga, porque o padre vai dizer tal coisa, o pastor vai dizer aquilo. É consciência. A doutrina espírita não permite que cada um tenha que crescer espiritualmente por imposição, e sim por uma luta interior. E essa luta interior tem que ser sincera. E quando a gente tem esse propósito de se modificar, a gente alcança a virtude. Por quê? Porque abre o psiquismo. O que é o abrir o psiquismo? É uma das formas da oração, é de se sintonizar com o alto. E isso a gente pode fazer a cada instante da nossa encarnação. Basta pensar no bem. Estava pensando agora naquelas coisas da sinceridade, do fazer, ser sincero em procurar ser melhor. E compreender o mais importante também nessa luta, compreender a imperfeição nossa. Nós não temos que ter a pretensão, e agora eu caí, agora desmoronou tudo. Agora desmoronou porque é imperfeito. Segue, vamos de novo, vamos tentar. Não estou tendo força. Pede força. Pede para o amigo espiritual, pede para Jesus, vai direto lá na fonte e os seus mensageiros vão nos atender. Pede, tem a referência que for, é Francisco de Assis, que hoje é o dia dele, pede para esse espírito e espíritos em nome dele vão nos atender. Pede para o seu... Não procurar direcionar o pensamento a um recém-desencarnado, um familiar nosso, ao pai que foi, porque aí esse também vai ter que pedir outro intermediário, porque ele vai se atormentar, porque tem ligação afetiva, mas pedir direto lá na fonte, e de lá vem os seus mensageiros, é em nome da luz a nos atender. E isso é quase que instantâneo. Estou sentindo muita raiva. Tem pessoas que sofrem muito por ter praticado uma ofensa a alguém ou a ter sido traído por alguém e sente muita raiva. E essa raiva aí, ela é persistente, quase chegando ao ódio. Mas aí penso em perdoar, já causa uma situação adversa, ruim. Pede ajuda ao plano espiritual para amenizar esse sentimento. E o mundo espiritual vai atuar. O gesto do perdão, ele tem muita intervenção dos espíritos
do outro lado, um dos nossos amigos espirituais, vamos conversar com os amigos espirituais daquele outro nosso algoz, daquela nossa inconformidade, e essa reaproximação pode se dar via espiritual pelo lado superior, e nós vamos ter a condição que eles sabem arquitetar isso, quando há um propósito nosso, de reaproximar. E aí, fortuitamente, nós vamos ter a condição de se reencontrar com essa pessoa. E isso vai aliviar. O perdão alivia, liberta o espírito. E isso é que estava avisando há pouco, quando Jesus disse para nós: enquanto estiver o seu caminho, reconcilia-te com teu irmão, porque senão vai levar para outro lado, e é mais uma coisa, entre outras tantas coisas que eu podia ter feito com o poder da vontade aqui. Isso que a gente tem que ter como um instrumento. Não dá para ficar... eu já vi, olha, assisti ao longo dos anos pessoas espíritas dizendo: pede qualquer coisa para mim, mas não que eu tenha que me reconciliar em tal coisa. Aí conta o fato, realmente fato grave que ocorreu entre familiares, e diz assim: olha, faço tudo como penso, mas aquilo não tem volta para mim, não consigo me ver perdoando o fulano. Fatos graves, realmente. Mas como que pode um espírita pensar assim? E eu já ouvi. Agora, é um processo difícil, a gente tem que entrar também na dor da pessoa. Tem coisas que são terríveis. Mas eu não tenho condição de resolver, pede ajuda. Só faz o seguinte: pede em oração que esse sentimento possa se dissipar um dia. Já é um caminho, e isso, com o tempo, vai sendo trabalhado, e certamente à nossa frente vai aparecer uma grande oportunidade de reconciliação, de reaproximação. Não significa que a nossa imperfeição vai fazer que a gente diga para o outro e olhar: não, meu amor, meu isso, meu aquilo. Não, reaproximação. Então, quantas situações, né, no mundo do crime, a gente vê pessoas que ficam longos anos revivendo o crime praticado. Eu quero justiça, e não é uma justiça no sentido de fazer com que a sociedade possa ficar livre daquele infrator. Não, a pessoa quer ver sangue. A justiça é com as próprias mãos, é primitivo. É de querer ver o outro sofrer da mesma forma que a gente sofreu em relação ao crime praticado contra um ente querido nosso, ou uma determinada situação absurda, sob o ponto de vista de quem relata o fato. Agora, não pode um espírita achar que é normal que eu tenha que praticar com as próprias mãos a cobrança, que é a lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Eu não posso ter essa concepção sendo alguém que procure estudar a doutrina espírita, que é reviver o evangelho. Então, eu ia ter que dizer que Jesus, tudo que enfrentou, deveria ter ocorrido o quê? Com toda aquela comunidade que assistiu dos diversos planos, né? No plano inferior espiritual e o plano dos encarnados, que muda em 2 ou 3 dias o conceito em relação a Jesus. É um homem que chega para as comemorações da Páscoa, comemorado, né, com centenas de pessoas, e as mesmas pessoas, em menos de 2 dias depois, estavam condenando em praça pública e fazendo o pior, intuídos pelas trevas, trocando Jesus, que era Jesus, o mais puro que teve entre nós, trocando por um ladrão como Barrabás. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. E aí a gente vai dizer assim: eu não tenho a capacidade de perdoar. E se Jesus pensasse um pouco sobre isso, imagina só o que seria. E mesmo assim, qual foi o testemunho dele? Que tinha que reviver aquela situação para ser uma exemplificação para cada um de nós. E dizem os espíritos superiores, quando tiver em dúvida sobre a atitude a tomar diante de uma adversidade, pergunta para si interiormente: o que Jesus faria no meu lugar? A resposta a gente vai ter. Eu acho que é isso, pessoal. Não deu para a gente avançar mais hoje, mas não tem problema. Semana que vem a gente retoma. Alguém quer dizer mais alguma coisa ou podemos encerrar?
Então, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto e direcionar o nosso pensamento a Jesus. E nada melhor do que hoje, no dia de Francisco de Assis, de a gente exaltar esse espírito, essa individualidade que foi Francisco de Assis entre nós, as diversas encarnações desse espírito, sempre comprometido com a espiritualidade superior, um homem que, quando encarnado, conheceu a Jesus e direcionou toda a sua vida, suas encarnações, a servir de uma forma absolutamente intransigente o evangelho do amor de Jesus. A ele, a Francisco de Assis, nós, então, exaltamos essa oração que ele nos ensinou. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve ao perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, e tenham todos, então, uma boa semana, e até a oportunidade.